Hebreus capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. A palavra vai até o 11, mas vamos ler apenas 5 versículos. Na verdade, eu quero começar no versículo 15 do capítulo anterior, do capítulo 3. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim diz, no dia 7º, e repousou deles de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Pai querido, Pai celestial, estamos na Tua presença santa mais uma vez. Queremos nesta noite, Senhor Jesus, conforme a Tua graça, conforme a Tua misericórdia, trazer uma palavra de reflexão ao coração da Tua igreja neste momento. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra poderosa para edificação possa encontrar meu coração de portas abertas. Que eu não seja a causa de resistência para que o Teu Espírito Santo venha operar em mim nesta noite. Que esta palavra nesta noite venha mudar a minha visão sobre muitas coisas que precisam ser corrigidas, precisam ser renovadas, que precisam da Tua misericórdia. Vem, Senhor, com o Teu favor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, falar mais uma vez à Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, para podermos anunciar a palavra do Senhor. Estava meditando e pensando qual texto trazer hoje no dia de ceia, e aprove ao Senhor tocar no meu coração que esse capítulo 4 e o capítulo 3 teria algo importante para eu e você. O versículo 12, que eu não li, do capítulo anterior, traz uma advertência dizendo assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E aí vem o texto que nós começamos a ler, que se você ouvir hoje, você possa
não endureceu o vosso coração. Nós estamos em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É o versículo 13, é isso? Antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se permanecermos fiéis, se guardarmos a fé, nós estamos em Cristo Jesus. Amém? O foco do estudo está a partir do versículo 4. Versículo 1, perdão, capítulo 4. O restante foi para contextualizar e a gente entender do que Hebreus está falando. Essa advertência de Hebreus, para a epístola, para os hebreus, para essa carta aos hebreus, é uma advertência para a igreja. Nós temos aqui uma carta sendo escrita para um grupo de pessoas que não é mais da velha aliança. Aqui já fala o nome de Jesus. Aqui nós temos a palavra que é para eu e você, já quase explicada. Apenas uma contextualização ou outra que eu irei fazer e a gente vai caminhar no texto. Primeiro versículo do capítulo 4. Temamos, pois, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. 3 palavras para esse versículo. Temor. A segunda, promessa. E a terceira, noutra tradução vai dizer falha, que é ficar para trás. Então essas 3 palavras resumem esse primeiro. E eu quero dizer, como reter a fé nessa peregrinação que eu e você estamos aqui na terra. Como segurar esta fé? Como guardar esta fé esta noite, um dos objetivos desta palavra. A palavra temor é o cerne do sermão. Olha só, quem teme, tem medo. Quem tem medo, não confia. Quem não confia, não tem fé. Até contra o bandido. Se você teme o bandido, significa que você tem medo de quê? Daquilo que ele pode fazer por você, sim ou não? Nós temos que temer a Deus nesse sentido. Naquilo que Deus pode fazer, não só contra mim. Porque a Bíblia diz, não temei ao homem que pode tirar a vida, mas não pode fazer mais nada. Mas temei antes a Deus, que além de tirar a vida, ainda pode lançar a alma do homem no inferno. O temer a Deus não é ter medo de Deus. O temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é adorá-lo como ele merece ser adorado. É demonstrar por meio da minha oração, por meio da minha vida, uma vida que expressa confiança num Deus que é todo-poderoso. Eu não sirvo a um Deus qualquer, a um Deus pequeno, a um Deus menor. Eu sirvo a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. É o Deus que fez todas as coisas. É o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Tema a Deus. É o segredo de alcançarmos a graça do Senhor. Água, por favor. Temer a Deus, temer ao Senhor. Estou um pouco gripado também, irmãos, e às vezes a voz está querendo falhar. E vim de outra ministração, agora, nesse minuto. Temor. Está faltando temor nas igrejas. Está faltando reverência nas igrejas.
Muitas pessoas vêm para a igreja para combinar coisas que não tem nada a ver com Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja como muitos na igreja de outras denominações que não são nem cristãs ou que não são evangélicas. Que saem de lá já para o pecado. Já sai com o pecado programado. Está faltando temor a Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares dentro da casa do Senhor. Temamos a Deus. O autor está convidando eu e você, os ouvintes da carta aos Hebreus, juntamente com ele que escreve a carta, temamos ao Senhor. Portanto, que sendo-nos deixada a promessa, a outra palavra é promessa, que nós possamos entender qual é a promessa de descanso. Para contextualizar, Números 11 e 13, depois os irmãos estudam. Capítulo 13 de Números, existe um episódio. O povo está no deserto, estão olhando para a terra prometida. Deus fala para Moisés: envia os espias, conhecido como os 12 espias, conhecido como os 12 exploradores, poderíamos assim dizer. Exploraram a terra durante 40 dias para saber se a terra era boa ou não. Na volta, 10 espias inflamam o povo se revolta, o povo quer apedrejar os 2 espias que estavam querendo cumprir com a vontade de Deus. Os 10 espias dizem assim: Deus não, em outras palavras, Deus não pode nos dar aquela terra. Eles deixaram de confiar na promessa, deixaram de confiar na palavra que Deus tinha dado a Moisés, dizendo a ele que iriam tirar ele da terra prometida, da terra do Egito, e levá-los para a terra prometida. Eles não confiaram. O Deus que tirou eles com mão forte do Egito não era forte o suficiente para colocar eles dentro da terra prometida. Eles inflamaram o povo se revoltou, o povo queria apedrejar, a nuvem do Senhor aparece, né? Não permite eles apedrejar Caleb e Josué. Deus traz uma palavra de condenação para aquelas pessoas que não acreditaram. Uma peste sai de Deus e mata os 10 espias. Todos os que tinham 20 anos acima, Deus disse: nenhum entrará no meu repouso, nenhum vai entrar no meu repouso. Todos vão morrer aqui. Aquele povo que estavam diante da terra, que não quiseram entrar, com medo dos gigantes, com medo das cidades fortes, com medo dos carros de ferro, com medo dos exércitos inimigos, aquele mesmo povo, depois que ouviu essa palavra, diz a Bíblia que eles choraram. Mas eles não se arrependeram. Choraram e falaram: agora nós vamos tomar a terra que Deus mandou. Deus mandou, vamos todo mundo agora, vamos subir. Não é assim. Sobe quando Deus mandar subir, e não sobe quando Deus falar para não subir. Existe um grupo de pessoas nas igrejas que o negócio deles é desobedecer. É para fazer, não faz. Não vem. Não comparece. Não ajuda. Não é para fazer. Faz. Sem autorização. Sem a bênção do líder. Sem a bênção do pastor. Pode ir. Mas a presença de Deus não irá. Assim como aconteceu, eles subiram, e Moisés falou: não vão. Deus não se agrada da rebelião, e eles sobem, e são derrotados, são destruídos, porque eles desobedeceram, não confiaram em Deus, não confiaram na promessa, não confiaram no descanso do Senhor. Nós temos que entender a promessa. Deus deu uma promessa para este povo. Qual que é a promessa, pastor? Vou tirar vocês da terra do Egito
e vou fazer vocês entrarem numa terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar no meu descanso. Vocês vão entrar numa terra de descanso. Quando Josué vai substituir Moisés no capítulo 1 de Juízes, de Josué, Deus diz para Josué: Josué, meu servo é morto. Para de lamentar. Para de chorar. Levanta. Pega este povo. Faz esse povo entrar. A minha promessa de entrar na terra ainda está válida. Ainda vai valer. A rebelião deles causou 40 anos de peregrinação no deserto. 40 anos que todos acima de 20 anos morreram. As crianças que eles disseram que seriam vítimas, as mulheres, essas entraram na terra prometida, mas os homens acima de 20 anos, todos morreram. Durante esses 40 anos, nenhum entrou, a não ser Josué e Calebe. Qual que é a promessa? Vocês vão entrar na terra prometida. Eu vou tirar vocês do Egito. Faraó não vai querer deixar, mas eu vou tirar com mão forte. 10 pragas. Os irmãos conhecem. Diante do Mar Vermelho, exército atrás, Faraó, cavaleiros, carros de ferro, o exército inimigo. E Moisés clama a Deus e ele fala: por que está clamando a mim? Toca nessas águas. Eu não te falei que é para atravessar as águas? Atravessa! Eu vou levar vocês para o outro lado desse rio. E às vezes nós não confiamos. Moisés toca nas águas, as águas se abrem, eles vão andando sobre as águas, diz a palavra que eles vão pisando no seco. Terreno firme. Mas os carros e as carruagens atolavam no mesmo. A coluna de fogo entra atrás, no meio dos dois, protegendo o seu povo. Para frente clareia, para trás faz escuridão. Deus faz separação e divisão e diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O inimigo não vai fazer com você aquilo que ele quer, porque existe um Deus que controla todas as coisas. Tema a esse Deus. Confie na sua promessa. Deus fez uma promessa por meio de Jesus Cristo, em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu virei outra vez. Esta é a esperança da igreja, esta é a promessa da igreja. Estamos aguardando nesta promessa, firmes nessa promessa. Quem reter a fé em Jesus, quem reter a fé, vai permanecer e vai entrar no descanso de Deus. A terceira palavra é a falha. Os homens falharam, mas Deus não falhou. Embora eu e você possamos perder a fé, as palavras deste livro se cumprirão. Fiel é o que prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Queira você acreditar ou não, confie em você ou não, desdenhe você ou não, as palavras de Deus se cumprirão, e aqueles que creem na sua palavra, nas suas promessas, e guardam as suas promessas no seu coração, entrarão no descanso de Deus, entrarão na vida eterna, receberão transformação dos seus corpos, largarão este mundo e entrarão no arrebatamento pelas portas, na presença desse Deus Todo-Poderoso.
verão a nova Jerusalém, verão o trono de Deus, entrarão na nova Jerusalém, na verdadeira Jerusalém. Não na nova Jerusalém, mas na verdadeira Jerusalém, que é onde o trono de Deus está, onde um rio de água viva sai do seu trono, onde a árvore da vida está escondida. Só tem vida eterna quem acredita em Deus, quem confia em Deus. Só esse tem a vida eterna. Deus nos dará, aqueles que forem fiéis até o fim, o direito de comer da árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A tua falha não impede outro ir. A falha da esposa não impede o marido ir. Dizia um hino antigo, né? Se tu não vai, não impede a mim. Se um não for, não vai impedir o outro. A promessa vai se cumprir para os crentes. É ímpio, é descrente. Ah não, pastor, só crente, estou na igreja. Se você não crê, se você vive no pecado, você não é crente, você é descrente. Descrente é o que vive no pecado, independente se tem carteirinha de membro ou não. Hoje, Deus está trazendo uma palavra de advertência. Não coma o pão, não beba o cálice, se você estiver indevidamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus está trazendo uma palavra de advertência, não para você deixar de participar do corpo e do sangue, simplesmente. Não, não, não. É para que você não venha falhar. Essa palavra falhar no original tem a ver com as vitórias ali naquela questão das Olimpíadas. Aquele que falha é aquele que não chega na linha de chegada. Aquele que não chega na linha de chegada não é premiado. Aquele que não chega na linha de chegada não é aplaudido. Às vezes você não pega o primeiro lugar, mas não importa. Todos que cruzam aquela linha, há uma vibração, ele mesmo vibra, os seus familiares vibram. Numa corrida secular, numa corrida normal. Esse texto está dizendo isso. Essa falha de ficar para trás é de não alcançar a linha de chegada. O Senhor está dizendo para mim e para você, cuidado, para não ficar para trás. E aí ficar para trás, no contexto de hoje, é ficar aí, na grande tribulação. Pode ficar, né? Vão ficando por aí, enquanto isso a igreja é arrebatada e estará para sempre com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui tem uma comparação com a rebelião do capítulo 13, capítulo 14 de Números. Está dizendo que eles receberam uma promessa por um pregador chamado Moisés. Moisés pregou. Moisés anunciou: Deus vai nos tirar com mão forte. O Deus dos nossos pais me visitou e Ele disse que vai nos tirar da terra do Egito e vai nos fazer herdar a terra prometida. Vamos entrar na terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o escritor dos Hebreus, que conhece o Evangelho, que conhece a vida de Jesus, que sabe do que Jesus fez, que está pregando para uma igreja, por um grupo de homens e mulheres que formam uma igreja, prega nesta noite para mim e para você,
como igreja de Cristo nessa terra. E é o que está escrito. Assim como eles receberam de Moisés a palavra, a pregação, e não deram crédito, eu e você estamos recebendo as boas novas. Boas novas são os evangelhos. Os evangelhos é a vida de Cristo. Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo veio ao mundo para fazer. As cartas paulinas, a Bíblia Sagrada, aponta para a Bíblia Sagrada. Quantas igrejas sendo abertas. Quantos nomes de igrejas diferentes. As pessoas não vão poder dizer, eu não sabia, eu nunca ouvi, eu nunca fui numa igreja evangélica. Até que eu entrei em algumas igrejas evangélicas, mas alguns, ao contrário de ter temor, dentro da igreja não tem temor. E enquanto eu prego, tem gente que parece que não tem temor, aqui, agora. Mas Deus está falando. Deus está advertindo, Deus está dando mais uma oportunidade, porque a nós foi anunciada as boas novas, como se deu com eles também receberam uma boas novas, uma notícia de libertação. A Bíblia diz que eles eram escravos, e a palavra estava dizendo, vocês serão livres, mas não tem como, nós não temos exército, sem exército, só pela graça de Deus. Nós não tínhamos força para vencer o mal, nós não temos força para vencer o pecado, nós não temos força para vencer Satanás, nós não temos força para vencer nem nós mesmos, nem a nossa carnalidade, nem o nosso pecado. Mas o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado no Calvário, nos dá a vitória, somos vencedores por causa do sangue de Jesus. Um tanto de igrejas abertas, quantas pessoas ouvindo a palavra do Evangelho, mas as pessoas não são modificadas, não são transformadas, não permite a palavra transformá-lo. Não adianta entrar aqui todo domingo, ano sai ano, se a sua vida não for transformada, se você não for tocado pelo Espírito Santo, se os frutos não forem bons. Eu preciso ter boas práticas. Eu preciso dizer não ao pecado. Tem que ter amor no meu coração pelos irmãos. Não podemos viver em confusão. Precisamos viver em união. A palavra está dizendo aqui para a gente ajudar uns aos outros. A palavra aqui, o Evangelho, você que cresceu, você que amadureceu, tolera o fraco, ajuda o fraco, estica a mão para o fraco. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. No texto que eu li, misturada pela fé. Não adianta, só letra. Não adianta ouvir com os aparelhos auriculares, com as orelhas, com os ouvidos. Não adianta. Você precisa ouvir com fé, ouvir com mente, ouvir, colocar em prática. Cristianismo não é algo para se colocar no peito como uma medalha de enfeite. Cristianismo não é algo que eu pinto, uma cor que eu pinto. Não é algo que eu seguro nas minhas mãos. Cristianismo é prática, cristianismo é vivência, cristianismo é viver em Cristo, é morrer para o mundo e dizer para Cristo, vive em mim. Eles ouviram a palavra, eles viram as 10 pragas, eles viram o livramento no Mar Vermelho, eles entraram na terra, no Sinai, eles viram os trombones, os trompetes, sei lá, as cornetas, os trovões, as nuvens, eles viram a manifestação de Deus, o povo temeu, o povo ficou com medo, o povo ficou longe. Eles viram a coluna de fogo, eles viram a coluna de nuvem.
Eles comeram do maná a cada dia. Eles beberam de água milagrosa de uma rocha que seguia eles. Mas eles não acreditaram que Deus podia dar posse para eles na terra prometida. E eles se acovardaram. Eles abandonaram, quiseram voltar para o Egito muitas vezes. Quiseram voltar para a vida de escravidão. Não aproveitou de nada. Se você ouvir a palavra de Deus, deixar ela entrar aqui e sair por aqui, se ela não mexer com você, se ela não te fizer mudar hoje, esta palavra muda qualquer um que está com o coração aberto para o Espírito Santo. Qualquer um que veio nesta noite com seu coração contrito, num dia especial como a ceia, que possivelmente fez um jejum durante a semana, que se preparou para estar aqui esta noite, que não veio para cá como qualquer outro dia, mas que se preparou para vir para este encontro, para esta mesa de comunhão, que está limpo. A palavra de Deus, eles tiveram no Sinai os 10 mandamentos, nós temos os evangelhos. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Espera aí, pastor, como é que é? Sim, já estamos no descanso. Quem, pastor? Toda a igreja? Não. Gostaria de dizer que toda. Só aos que creem. Se você não crê, você está perdendo o seu tempo neste lugar. Pode sair agora, no meio da palavra mesmo, pode ir embora. Talvez este não seja o seu lugar. Eu não preguei dessa forma na outra pregação, foi totalmente diferente. Mas a misericórdia de Deus está falando com alguns aqui que não estão nem aí. E ainda Deus é misericordioso. Nós que cremos já entramos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É hoje, é agora, é descanso, porque o inimigo vem trazendo desgraça para este mundo. Antes da vida de Cristo nessa terra, o que tinha era a lei das trevas regendo. Era o diabo que estava tocando terror. Não existia essa palavra aberta para todas as nações. Mas à medida que Jesus veio a este mundo, Ele trouxe a palavra que era um descanso para um povo. E trouxe esta palavra para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra da salvação agora não é para um grupo. A palavra da salvação agora não é para um povo, mas é para todos aqueles que nele crêem. Creia na palavra de Deus nesta noite. Acredite no poder do Senhor nesta noite. E você receberá a graça e a salvação do Senhor. Encontramos descanso agora, só que ainda tem mais coisa. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
quando ele jura que não vão entrar no descanso, Deus está falando lá, nesses 2 capítulos de Números, e ele diz, já 10 vezes esse povo me tentou. 10 vezes. Moisés, eu vou matar todos. Eu vou destruir todos. E vou fazer uma nação de você. Moisés ora, intercede, pede para Deus perdoar. Deus perdoa. E fala, está perdoado. Eu vou levar o povo. Mas tem o seguinte, todos acima de 20 anos vão morrer aqui. Não vão entrar na terra do meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E aqui tem uma revelação que Hebreus está nos trazendo e tem a ver com algumas coisas que eu já disse aqui na igreja. A Bíblia começa pelo início e já termina lá mesmo. Quando Deus descansa das obras das suas mãos, diz a palavra, que a cada dia da criação, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. E passou a tarde e manhã. E tarde e manhã. E tarde e manhã. Mas no 7º dia, Deus descansou. E não tem tarde, não tem manhã. É porque o Deus que é Deus eterno, quando Ele fez as obras das suas mãos, a sua criação, exemplificada no primeiro Adão e Eva, Ele fez todas as coisas, tudo já estava prefigurado. O Deus que vê o futuro como já foi o passado, é esse Deus que você serve. Não é um Deus que fica esperando para ver se vai acontecer, não. Ele já sabe o final de toda a história humana. É por isso que Ele descansou. É porque acabou. Porque tudo terminou. Os descansos, por exemplo, do sábado, por exemplo, aqui nesse texto, depois em Josué, capítulo 20, agora a referência está em outro lugar. Mas em Josué, no livro de Josué, depois que ele conclui a conquista da terra, ele vira para as tribos de Manassés, né, aquelas tribos que ficaram antes, com as terras antes do Jordão, e fala para eles, vocês podem voltar, Deus já deu descanso. Durante o período da vida de Josué, quando Deus estava falando com ele, que o meu servo Moisés é morto, Deus disse para ele, é o seguinte, eu vou ser contigo todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés. Nenhum inimigo vai poder resistir a você. Josué foi entrando e foi conquistando. Só teve Ai que teve aquele problema do pecado, mas ele foi entrando, foi conquistando, foi derrotando, foi batalhando. Irmãos, nem o inimigo vai ficar de pé diante de você. Você tem a promessa? Você acredita na promessa? Nem o inimigo que diz a palavra que é o último, que é a morte, nem essa ficará diante de ti. Ela vai cair, porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Nem o inimigo vai ficar de pé, todos cairão. Satanás não pode impedir a bênção, a palavra e a promessa de Deus na sua vida. Ele tenta atrapalhar os projetos de Deus. Mantenha-se o foco na fé, naquilo que Deus falou. O que Deus falou, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai concluir, você vai chegar lá, você será vitorioso. Então confia na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Deus não é homem para que se engane, nem filho do homem para que minta. Ele é Deus.
Deus fez todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Ele fez todas as coisas, é porque já acabou. Game over. Jogo encerrado. Só que você tem uma vida que tem o play, o dia do nascimento, e tem a fase da sua vida encerra, e você vai para outro lugar. Se tiver com fé nele, todas essas palavras se cumprirão na sua vida. Você vai entrar no descanso agora e vai entrar no descanso do porvir, que é a presença eterna do nosso Deus. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. Os projetos de Deus não são limitados a eu e você. O projeto de Deus é universal. Foi dado para aquele povo ali no deserto, mas alcançou eles por causa da palavra dada a Abraão, que já tinha a palavra incluindo todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações, que aponta para Cristo, se cumpre em Cristo, e está sobre a igreja nesta noite com validade total. A palavra de Deus não perde a validade, mas aqueles que não creem receberão também a rejeição, a ira de Deus, e a ira de Deus do Apocalipse, que está apontada para aqueles que não acreditarem e não forem no primeiro arrebatamento. Aqueles que não fizerem parte do primeiro arrebatamento serão malditos. Benditos são aqueles que fazem parte do primeiro arrebatamento. Quem fizer parte do segundo vai ser da primeira ressurreição. Quem fizer parte da segunda ressurreição, a ressurreição será para a condenação eterna. Versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Embora no texto de Números e no texto de Números 13 e 14, não fala a palavra descanso. É o cumprimento da promessa de entrar na terra prometida. Em Salmos, e aqui neste livro de Hebreus, tanto o salmista aponta esses números, esses 2 episódios, 2 capítulos, como cumprimento. E ele diz esta palavra lá em Salmos: não entrarão no meu descanso. Hebreus repete o que Salmo diz, e com o mesmo propósito, apontar que aquele descanso é semelhante ao descanso que Deus criou quando fez todas as coisas. Quando Ele acabou todas as coisas, Ele criou o descanso. E o descanso é para aqueles que acreditam no seu nome. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. A palavra de Deus, as promessas do Senhor, não serão frustradas por causa daqueles que não acreditam. Existe um grupo de pessoas que creem e aqueles que não creem. Aqueles que creem mais ou menos, está no que não creem. Aqueles que acreditam em parte, está nos que não creem. Só existem 2 grupos: os que creem e os que não creem. Os que confiam e aqueles que não confiam. Aqueles que confiam em parte e aqueles que confiam totalmente, que abrem mão da sua vida, do seu propósito, para viver o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses alcançarão esta vida eterna. Por que que Cristo não veio? Por que que esse mundo não já acabou? Por que que Ele não já veio na época do Império Romano, quando Jesus Cristo veio, e que a nação esperava que aquele fosse o dia? Por que que isso não aconteceu?
Aqui, Hebreus aponta para um outro texto da Bíblia que também vai mencionar exatamente isso. Aqui ele está dizendo: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. É por causa da misericórdia dele que ele veio trazendo os séculos acontecendo para que houvesse a sua data de nascimento, para que você tivesse um encontro com Ele naquele dia, que você entregou a sua alma, a sua vida nas mãos dEle, e disse: a partir de hoje eu creio, a partir de agora eu quero andar com Ele. Quando você se entregou para Ele, ainda existe um grupo que faz parte do grupo da salvação, e ainda vai perdurar mais um pouquinho, até quando Deus desejar. E aí a última trombeta soará, e todos os eventos apocalípticos acontecerão. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, Salmo 95, depois você leia. Muito tempo depois, segundo antes, foi declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Deus está falando hoje. E esta palavra que foi dada no passado, continua falando hoje. Quando coloca a palavra hoje, significa que ela é contínua. Enquanto o número da salvação não se cumprir, porque as portas da salvação um dia serão fechadas. A Bíblia diz que haverá o dia em que andarão de mar a mar, procurando a palavra, mas não encontrarão. O que vai acontecer? A Bíblia, esse livro, vai sair da terra? Claro que não. Mas o Espírito Santo de Deus, a qual dá vida a esta palavra, vivifica esta palavra. É por isso que eu leio ela hoje, eu leio ela amanhã, e ela mexe comigo. A mesma palavra que eu li o ano passado fala comigo diferente hoje, porque o Deus Espírito Santo fala no meio da palavra, dá vida à palavra. Ele é o Espírito de vida que dá vida a mim e a você. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, não seja obstinado, não seja dura cerviz. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de confissão, hoje é dia de confiar mesmo, abandonar. A promessa de Deus está inalterada: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado ou já está condenado. Se prostrarão no deserto da peregrinação, mas aqueles que creem vão entrar na terra prometida, entrarão na salvação. Versículo 8. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Embora eu já disse para os irmãos que Josué 22, versículo 4, achei a versão, diz que eles receberam repouso e que ele não teve inimigos que ficassem de pé dele. Realmente a palavra se cumpriu na vida de Josué, do povo que entrou com Josué. Porém, se Josué já tivesse dado esse descanso, já tinha acabado lá. O escritor de Hebreus continua, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Já estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, onde o Deus Espírito Santo habita no seu coração,
onde Deus nos ajuda a vencer o mal, vencer o pecado, vencer o diabo. Todos os inimigos estão sendo confrontados, quando confrontam, são derrotados, porque Deus está conosco. Estamos avançando, estamos caminhando, estamos vendo os milagres, estamos vendo as pragas, estamos vendo as bênçãos, estamos vendo tudo acontecer com aqueles que não creem e com aqueles que creem. Estamos vendo as maravilhas, ouvimos falar daquilo que Cristo fez e cremos. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Resta ainda um repouso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Se você entrar nesse descanso antes de mim, os nossos antepassados, os fiéis que creram e morreram, já entraram nesse descanso. Naquele dia ele dirá: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós, desde a fundação dos séculos. Existe um reino de Deus para aqueles que creem. O sangue de Jesus tenha poder nas nossas vidas, que possamos encontrar esta fé e não abrirmos mão desta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Louvado seja o nome do Senhor. Não seremos salvos pelas obras, mas tudo que você faz vai ter uma recompensa. Deus vai recompensar as obras que nós fazemos. Se foi para a glória dele, terá galardão. Tribunal de Cristo para aqueles que temem a Deus. Apocalipse 21, versículo 4 e 5. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprirão. E lendo o último versículo, versículo 11, eu encerro. Esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, não há nenhum descanso semelhante a esse. Esse é o pós-morte. O descanso pós-morte nos conduzirá para o descanso eterno. Esforcem para entrar no descanso. Se você não entrar, já era. A fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Quer viver uma vida na prática do pecado? Na desobediência? Depois de ter ouvido tantas palavras? Igual porco que se volta para o seu vômito, ou para a lavagem, igual cão que volta para o seu vômito. É semelhante àquele que ouviu a palavra e depois sai, abandona a fé. Que essa noite seja uma noite de reflexão e de transformação. Fiquemos de pé. Pastor Paulo já assume.